Existe uma pergunta que parece simples, uma pergunta que qualquer pessoa que estuda sobre a área de saúde responderia em segundos, sem hesitar. A pergunta é esta: o que é promoção da saúde? E a resposta que vem imediatamente é a que todos conhecemos: campanhas de vacinação, consultas preventivas, alimentação saudável, exercício físico, controle de peso, redução do estresse. É isso, né? Mas se eu te disser que essa resposta, embora verdadeira em parte, esconde uma pergunta muito maior. E se a promoção da saúde for, na verdade, uma tentativa de responder a algo muito mais profundo? O que torna uma vida humana verdadeiramente saudável? Essa é a questão que vamos percorrer hoje e que já estamos percorrendo nos últimos episódios dessa série sobre saúde. Esse episódio, que começa agora, vai tratar desde uma campanha de saúde pública até chegarmos numa reflexão filosófica sobre a condição humana, porque no fim das contas não há como separar essas duas coisas. Você provavelmente aprendeu alguma versão desta definição. Saúde é o completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença. Essa frase foi criada pela Organização Mundial da Saúde em 1948. É uma frase muito bonita, é uma frase que parece dizer muito, mas tem um problema. Imagina que alguém te pergunte o que é felicidade? E aí você responde: felicidade é o completo bem-estar emocional, relacional e existencial. A definição está correta, mas não te ajuda a encontrar a felicidade. É o mesmo com essa definição de saúde. Ela desloca o problema, mas não resolve. O que é o completo bem-estar? Quem define o que é completo? Quem define o que é bem-estar? Existe alguém que já alcançou esse estado? A tentativa de definir saúde é ela mesma um problema filosófico, porque toda definição de saúde carrega embutida uma visão sobre o que é uma vida boa, e isso é, por natureza, disputável. O filósofo francês Georges Canguilhem, um dos pensadores mais importantes do século XX sobre esse tema, e curiosamente pouco conhecido fora da academia, escreveu uma tese em 1943 que virou referência em medicina, filosofia e saúde pública. O título é exatamente aquele que você esperaria de um filósofo que quer incomodar: o normal e o patológico. E a tese de Canguilhem é desorientadora. Ele diz que saúde não é normalidade, que saúde não é estar dentro de uma faixa estatística, que saúde não é ter exames dentro do intervalo esperado por um laboratório. Saúde, para Canguilhem, é a capacidade de criar normas novas para si mesmo diante das perturbações da vida. O organismo verdadeiramente saudável não é aquele que nunca sai do equilíbrio. É aquele que, quando o equilíbrio se rompe, seja por uma doença, por uma mudança, por um sofrimento, consegue encontrar um novo modo de funcionar. Tem o que ele chama de margem de segurança biológica. Pense no músculo que perde 2 dedos da mão direita num acidente. Sob a ótica dos exames laboratoriais, algo está errado. Mas se esse músculo aprende a tocar de forma diferente, se reinventa suas técnicas, se cria novos caminhos, esse músculo é, no centro de Canguilhem, profundamente saudável. E o executivo, com todos os exames perfeitos, que acorda exausto todos os dias, que não consegue manter uma conversa com os filhos sem verificar o celular, que funciona como um mecanismo sem sentido, esse executivo pode estar existencialmente muito doente. A saúde, portanto, não é um estado, é uma capacidade. Capacidade de responder ao mundo, de criar, de reorganizar, de permanecer aberto à vida, mesmo quando ela dói. A gente já discutiu sobre isso nos últimos episódios, inclusive, mas vale revisarmos para dar um contexto ao episódio de hoje. Houve um momento histórico muito preciso em que o mundo da saúde admitiu algo que parecia impossível. Era 1974. 74. O governo canadense publicou um documento chamado Relatório Lalonde. E o que estava escrito nesse relatório era, para a época, quase revolucionário. A maior parte do que determina a saúde das pessoas não está nos hospitais. Pense nisso por um segundo. A maior parte
do que determina a saúde das pessoas não está nos hospitais. Décadas de investimento em medicina, descobertas extraordinárias, antibióticos, vacinas, cirurgias, tecnologias de diagnóstico, e então o governo canadense publica um relatório dizendo que a maior parte do que adoece as pessoas está fora do alcance da medicina. O que adoece as pessoas? A forma como elas vivem, onde moram, o que comem, se trabalham com dignidade, se têm vínculos, se têm esperança. Essa percepção não era nova na história do pensamento. Ela estava presente em Hipócrates, que escreveu sobre o ar, as águas, os lugares. Ela estava presente na tradição filosófica grega, que nunca separou o cuidado do corpo do cuidado da alma e da cidade. Mas, na modernidade, com o avanço espetacular da biomedicina, essa intuição havia sido esquecida. Em 1986, representantes de 40 países se reuniram em Ottawa, no Canadá, e produziram um documento que mudaria o campo de saúde pública para sempre. A Carta de Ottawa para a Promoção da Saúde. E a definição que trouxeram é completamente diferente daquela que você aprendeu na escola. Promoção da saúde é o processo de capacitar as pessoas para aumentar o controle sobre sua saúde e melhorá-la. Vou repetir. Promoção da saúde é o processo de capacitar as pessoas para aumentar o controle sobre sua saúde e melhorá-la. Aumentar o controle. Não apenas receber informação. Não apenas seguir recomendações. Aumentar o controle. Isso é uma palavra com peso político, social e existencial. É a diferença entre dar um peixe e ensinar a pescar, mas num nível muito mais profundo. Porque não basta ensinar a pescar se o lago for privatizado. Não basta ensinar técnicas se as condições materiais foram se as condições materiais tornam impossível praticar essas técnicas. A Carta de Ottawa diz que promover saúde significa criar ambientes favoráveis, fortalecer a ação comunitária, desenvolver habilidades pessoais, reorientar os serviços de saúde e, sobretudo, construir políticas públicas saudáveis. Saúde em todas as políticas, não apenas na política de saúde. A habitação afeta a saúde, a violência afeta a saúde, a desigualdade afeta a saúde, o isolamento afeta a saúde, a ausência de sentido afeta a saúde. E se isso é verdade, e é, então promover saúde exige muito mais do que administrar remédios. Mas aqui chegamos num ponto que nenhuma campanha de saúde vai te contar. Porque há uma pergunta que precisa ser feita e é uma pergunta desconfortável. Quando a promoção de saúde nos liberta e quando ela nos controla? Michel Foucault, filósofo do século XX, cunhou um conceito que vai nos acompanhar aqui e já vem nos acompanhando, inclusive, nos episódios anteriores. Biopoder. O biopoder é a forma como o poder político moderno opera sobre os corpos e as populações. Não mais pelo espetáculo da punição, guilhotinas, prisões públicas, tortura, mas pelo gerenciamento silencioso da vida. Quem tem direito de nascer? Quem tem direito de morrer? Como os corpos devem funcionar? O que é considerado normal? O que é considerado patológico? Pensa nas campanhas de saúde que você já viu. Algumas são libertadoras. Ensinam que o fumo faz mal, que o álcool tem riscos, que a atividade física é benéfica. É um conhecimento que amplia a sua autonomia. Mas outras campanhas carregam a mensagem mais sutil. A mensagem de que existem corpos corretos e incorretos, pesos corretos e incorretos, estilos de vida corretos e incorretos, e que quem não segue essas normas é moralmente falho. Foucault nos pergunta: quem é que define essas normas? A quem servem essas normas? Quem tem o poder de dizer o que é saúde e o que é doença? Na Grécia Antiga, o cuidado de si era uma prática de liberdade. O filósofo cuidava do corpo porque o corpo era a morada do pensamento. O cuidado era exercício de autonomia. Na modernidade, o cuidado de si pode tornar-se uma obrigação imposta de fora. Uma performance, um dever que, se não cumprido, gera vergonha. E há uma diferença enorme entre cuidar de si porque você deseja viver bem e cuidar de si porque você tem medo de ser julgado. A promoção de saúde, portanto, pode ser tanto uma prática de emancipação quanto uma tecnologia de controle. E a diferença não está nos conteúdos que ela transmite. A diferença está em quem controla o processo, em quem define o que é saúde
em se as pessoas são sujeitos do cuidado ou se essas pessoas são apenas objetos de intervenção. Existe uma outra pergunta que precisa ser feita antes de qualquer campanha de saúde. Né? Antes de qualquer panfleto, antes de qualquer aplicativo de bem-estar, antes de qualquer programa de prevenção, é preciso se fazer uma pergunta, e a pergunta é: o que adoece as pessoas? E a resposta honesta é bem mais difícil do que parece. Imagina uma mulher, 38 anos, 3 filhos, trabalha 8 horas por dia numa fábrica de embalagens, mora num bairro sem saneamento básico, passa 2 horas por dia no transporte público. Quando chega em casa, cuida dos filhos, cozinha, limpa, dorme 6 horas quando muito. Ela vai à unidade básica de saúde com pressão alta. Um médico prescreve um antihipertensivo e recomenda menos sal, menos estresse, mais atividade física. A pergunta é: onde na vida dessa mulher está o espaço para a caminhada de 30 minutos que a ciência recomenda? A pergunta mais profunda é: quem está doente? É ela que está doente ou a estrutura de vida que lhe foi imposta que está doente? Os chamados determinantes sociais da saúde dizem que a maior parte do que nos adoece está fora da biologia individual. Está na renda, na moradia, na educação, no trabalho, na violência, no racismo, no isolamento. Um estudo clássico mostrou que em cidades britânicas a expectativa de vida varia em décadas, dependendo do bairro onde você nasce. Então, a expectativa de vida não varia de acordo com a genética dos hábitos. Nessa pesquisa, a expectativa de vida varia de acordo com o bairro. Tá? Mesmo que sim, genética e hábitos interfiram na expectativa de vida, simplesmente o fato de você nascer num bairro e outra pessoa nascer em outro bairro já altera a expectativa de vida. Isso não é fatalismo, é reconhecimento. Reconhecimento de que saúde não é uma questão individual disfarçada de questão pública. É uma questão coletiva que afeta cada indivíduo de forma íntima e singular. Promover saúde, então, não é apenas ensinar as pessoas a fazerem escolhas melhores. É criar condições para que escolhas melhores sejam possíveis. Mas seria um erro ir a um outro extremo. O erro de dizer que o indivíduo não tem nenhum papel, que tudo depende das estruturas, que a autonomia é uma ilusão. Porque há algo que acontece dentro da pessoa, algo que nenhuma política pública pode fazer por ela. Carl Rogers, psicólogo humanista, propunha que a saúde psicológica é em parte a capacidade de viver em contato real com a própria experiência, de sentir o que se sente, de perceber o que se percebe, sem se distanciar, sem se anestesiar, sem performar para os outros. Você já teve a sensação de estar funcionando, mas não vivendo? De que seus dias passam a uma velocidade estranha, como se fossem acontecendo com outra pessoa? De que você sabe as respostas corretas para as perguntas sobre sua vida, mas não sente essas respostas como verdadeiras? Isso que Rogers chamava de distância entre o eu que existe e o eu que se apresenta ao mundo. E essa distância é ela própria um tipo de adoecimento. A psicanálise apresenta um elemento que o humanismo às vezes esquece. Freud nos lembra que não há vida psíquica sem conflito. E Lacan vai mais longe. A saúde não é a ausência de sofrimento, é a capacidade de sustentar o desejo mesmo diante do sofrimento. Isso é importante porque desfaz uma ilusão muito cara ao mundo contemporâneo. A ilusão de que saúde mental significa ausência de angústia, que uma pessoa saudável é aquela que não sofre, que o objetivo do cuidado psicológico é eliminar o conflito. Não. O objetivo não é eliminar o conflito, é desenvolver a capacidade de habitar esse conflito sem ser destruído por ele. Desenvolver a capacidade de habitar esse conflito sem ser destruído por ele. A pergunta não é: você sofre? A pergunta é: o sofrimento te paralisa ou o sofrimento te move? Precisamos agora descer um andar. Descer do abstrato para o concreto, descer da psicologia para o corpo. Maurice Merleau-Ponty, filósofo francês da primeira metade do século XX, propôs algo que parece óbvio quando dito, mas que transforma tudo quando realmente compreendido. Nós não temos um corpo, nós somos o nosso corpo. Quando estamos saudáveis, o corpo é transparente. Ele é o nosso meio de abertura para o mundo. Você não pensa nos pés quando você caminha, não pensa nos dedos quando você escreve. O corpo simplesmente acontece, e através dele você age, você cria, você ama, você percebe.
Pense numa manhã em que você acordou com uma forte dor de cabeça. De repente, o mundo mudou de forma. O barulho que antes passava despercebido tornou-se insuportável. A luz que era agradável virou agressão. O corpo, que era seu veículo de contato com o mundo, tornou-se um obstáculo. E você percebeu, de repente, que tem um corpo. O cirurgião e filósofo René Lerich dizia que a saúde é a vida no silêncio dos órgãos. Você só percebe que tem um estômago quando ele dói. Você só nota que tem um pulmão quando há falta. Saúde é essa transparência existencial, essa capacidade do corpo ser veículo e não problema. E quando o corpo adoece, ele rompe essa transparência, ele cobra atenção, ele diz: eu estou aqui, você não pode me ignorar mais. E talvez seja justamente por isso que a doença, mesmo quando dolorosa e indesejável, seja também uma chamada para voltar ao corpo, para prestar atenção no que foi negligenciado, para renegociar a forma como nós vivemos. Agora precisamos falar de alguém que vai incomodar. Também porque ele sempre incomoda. Porque a visão dele sobre saúde, sim, ele tem uma visão sobre saúde, é ao mesmo tempo a mais radical e a mais mal compreendida da tradição filosófica. Friedrich Nietzsche, o filósofo que passou boa parte da vida sofrendo, enxaquecas lancinantes, crise de vômito, perda progressiva da visão, colapsos físicos repetidos, e que a partir desse sofrimento escreveu algumas das páginas mais potentes já escritas sobre a saúde. Para Nietzsche, a grande saúde não é a ausência de doença, é a capacidade de incorporar a doença sem ser por ela destruído. Ele escreve: a longa enfermidade que sofro, não devo a ela indizivelmente mais do que a minha saúde? Devo a ela uma saúde superior. O que Nietzsche está dizendo é perturbador e preciso ao mesmo tempo. Não que sofrer seja bom, não que a dor tenha valor em si mesmo, mas que há indivíduos que, ao passar pelo sofrimento, ao descê-lo até o fundo, emergem com uma compreensão e uma potência que a vida confortável jamais poderia oferecer. E há indivíduos que são destruídos. Nietzsche não ignora isso. A grande saúde que ele apresenta não é uma promessa universal, é uma possibilidade para aqueles que têm a força e as condições de transformar a dor em discernimento. A grande saúde, para Nietzsche, é a saúde de quem diz sim à vida. Não a vida fácil, a vida inteira, com seus abismos, suas perdas, suas contradições, sua finitude. Pensa numa pessoa que recebeu um diagnóstico grave e que, a partir daquele diagnóstico, reorganizou completamente suas prioridades. Que passou a viver de forma mais intensa, mais presente, mais autêntica. Não porque a doença foi boa, ela não foi, mas porque a doença rompeu a anestesia na qual a vida estava submergida. Isso não significa que deveríamos buscar doenças. Significa que o sofrimento que inevitavelmente chega pode ser o material de uma transformação, se houver sujeito disponível para realizá-lo. E aqui há um risco que precisa ser nomeado. Romantizar o sofrimento é um erro perigoso. Há sofrimentos que destroem. Há condições que adoecem estruturalmente sem qualquer potencial transformador. A pobreza crônica não é uma escola de espírito. A violência não é um teste de caráter. O sofrimento não tem valor pedagógico intrínseco. O que pode ter valor é a elaboração que, às vezes, acontece depois do sofrimento, quando há condições internas e externas para que essa elaboração aconteça. Indo um pouquinho ainda mais para trás, antes de existir a medicina moderna, antes de existirem hospitais, farmacêuticas e laboratórios de análises clínicas, antes do Nietzsche, né, antes dos filósofos clássicos que a gente trouxe aqui hoje, os seres humanos já tentavam responder a pergunta sobre a saúde. E fizeram isso com as ferramentas que tinham: mitos, rituais, filosofia, espiritualidade. No pensamento judaico, existe um conceito que ressoa muito além da tradição religiosa: Shalom. Geralmente a gente traduz Shalom como paz, mas na sua profundidade, Shalom significa integridade, totalidade, harmonia entre todas as dimensões da existência. Shalom não é a ausência de conflito, é a condição em que todas as partes da vida, o corpo, a mente, as relações, a comunidade, funcionam em coerência. Quando o elemento se rompe, o todo adoece. O budismo traz algo igualmente poderoso. O Buda é comparado na tradição a um médico.
As 4 nobres verdades, o pilar central do ensinamento budista, seguem exatamente a lógica de um diagnóstico médico. Nome da doença, causa da doença, possibilidade de cura e caminho de cura. E o diagnóstico budista é a raiz do sofrimento, é o apego. O apego àquilo que é impermanente. À saúde perfeita que não durará, à juventude que vai passar, às pessoas que partirão, à vida que se esvai. Isso não é pessimismo, uma forma de radical atenção à realidade. Porque quando você aceita a impermanência, quando realmente aceita, não apenas intelectualmente, quando realmente aceita, você para de viver como se a vida fosse durar para sempre e começa a viver com o que você tem. Inclusive, abrindo um parêntese aqui, muitas outras tradições enxergam aquela sua figura central como uma espécie de médico também. É possível retratar também Jesus como um médico, nesse sentido, no cristianismo, por exemplo, já que ele vem para curar, né, os males derivados da queda, ou algumas outras tradições, como no caso a alquimia, que vem falar também sobre a panacea universal, né, a cura de todos os males, ou a própria astrologia, que poderíamos falar que aquelas inclinações que supostamente aquele mapa apresenta podem ser remediadas, né? Inclusive o termo utilizado é exatamente esse, remediação do mapa. Aqui a ideia não é averiguar se essas coisas funcionam, né? Mas é demonstrar que nos mitos, nos símbolos, nas religiões, nós encontramos sempre essa ideia de saúde, nós encontramos essa ideia de promoção da saúde também, né? De como nós chegamos à saúde e indo para religiões menos conhecidas. No shintoísmo japonês, a saúde é entendida como hare, um estado de pureza, claridade e fluxo vital. E o adoecimento é kegare, uma espécie de sujidade energética que se acumula quando nos afastamos da nossa natureza genuína. O que os japoneses praticam é a purificação como manutenção da saúde. Rituais cotidianos de limpeza, contato com a natureza, silêncio, água. Pense em quantas pessoas hoje sentem exatamente isso que o shintoísmo nomeia como kegare, uma espécie de peso acumulado, como se o cotidiano fosse depositando uma camada de cinza sobre a vitalidade, como se fosse preciso, vez ou outra, um mergulho em alguma coisa limpa para retornar a si mesmo. Essas tradições não são ciência médica, mas elas falam de algo que a ciência médica às vezes esquece. O ser humano é mais que um organismo, é um ser de sentido, e sentido também adoece, e sentido também tem cura, né? Inclusive, nós temos também práticas integrativas e complementares de saúde que vão trazer terapias que têm ou não relação com religiões, né? Que têm ou não relação com trabalhos energéticos, enfim, que vem trabalhar isso, supostamente, que está além do organismo. Novamente, né? Não estou entrando aqui no mérito de dizer se é certo, se é errado, né? Mas aqui é demonstrar que, desde muito tempo atrás, havia a ideia da saúde além do corpo físico propriamente dito. A saúde como uma harmonia entre várias outras coisas. E veja, né? Por exemplo, a gente trazendo no budismo que o apego, né? O não entendimento da impermanência leva à angústia, né? Leva ao sofrimento. E isso tem a ver com saúde, querendo ou não, né? Tem a ver com saúde. Então, essas tradições acabam contribuindo para o nosso entendimento sobre saúde quando a gente discute sobre isso hoje. Por isso que é importante a gente fazer esses paralelos, né? Coisa que eu sempre gosto de fazer aqui. E vindo aqui para algo mais concreto e algo mais pertinho da gente, né? Tem um projeto concreto que tentou transformar toda essa reflexão filosófica em política pública e que é talvez o projeto mais ousado e complexo de promoção da saúde já tentado no mundo inteiro. Que projeto é esse? O nosso Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Antes de 1988, no Brasil, ter saúde era um privilégio. Quem trabalhava formalmente com carteira assinada tinha acesso ao sistema previdenciário e, portanto, a atendimento médico. Quem não trabalhava formalmente, e a maioria dos brasileiros não trabalhavam formalmente,
não dependia, ou melhor, não tinha como ser atendido, né? E acabava dependendo da caridade, das santas casas, da sorte. Em 1988, a Constituição Federal Brasileira cravou, no artigo 196, uma frase de enorme peso político e filosófico: a saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso não é apenas legislação, é uma declaração sobre o que tipo, né, sobre que tipo de país o Brasil quer ser. É uma declaração de que a saúde não é mercadoria, não é serviço, não é produto para quem pode pagar. É direito universal, incondicional, de qualquer pessoa em solo brasileiro. Seja brasileiro ou não brasileiro, inclusive. O SUS é constituído de 3 princípios que, ditos juntos, revelam a filosofia completa. Universalidade: qualquer pessoa, qualquer hora, em qualquer lugar, pode ser atendido. Né? Integralidade: o ser humano é atendido por inteiro, né? Da vacina ao transplante. A equidade: tratar diferentes desiguais, investindo mais onde a vulnerabilidade é maior. Equidade, inclusive, não é igualdade. Igualdade seria dar a mesma coisa para todos. Equidade é reconhecer que as pessoas chegam de lugares diferentes, com histórias diferentes, com vulnerabilidades diferentes, com recursos diferentes, e o que o sistema precisa compensar essas diferenças. Imagina uma corrida em que alguns participantes começam com a vantagem de 100 metros. A igualdade seria dar o mesmo par de tênis para todos. A equidade seria deixar quem está atrás correr mais perto da linha de chegada. E há algo extraordinário no SUS que raramente é mencionado: a figura do agente comunitário de saúde. O agente comunitário mora no mesmo bairro que as famílias que visita. Ele não é enviado de fora, ele é dali. Ele conhece as histórias, conhece os nomes, conhece quem está doente, não apenas no corpo, mas nas relações, nas condições de vida. E quando ele bate na porta de uma família e percebe que o problema não é a pressão alta, é a falta de saneamento básico, ele não só registra isso, ele aciona o sistema para que a questão seja tratada na raiz. Isso é o oposto do que a gente falou lá nos episódios anteriores, né, do modelo biométrico clássico. Isso é uma filosofia de cuidado que vai até onde a vida acontece. Não espere o doente chegar. Vai ao encontro da saúde possível. O SUS enfrenta problemas sérios, a gente sabe, como o subfinanciamento crônico, desigualdades regionais, usa modelos hospitalocêntricos que ainda resistem à lógica da prevenção. Né? O SUS não é hospitalocêntrico, mas ainda existem muitos profissionais que acabaram sendo instruídos ou que acabam defendendo esse modelo hospitalocêntrico ao invés de um modelo preventivo que o SUS propõe, né? Mas a sua arquitetura conceitual, né, o que o SUS propõe ser, é uma das tentativas mais sofisticadas da história contemporânea de transformar a filosofia em política pública de saúde. E então chegamos ao último ato desse episódio, que é também o mais paradoxal. Se saúde é direito, o que acontece quando esse direito não é garantido? O que acontece quando a pessoa precisa de um tratamento que o sistema público não oferece? Quando o medicamento de alto custo pode salvar uma vida, mas o orçamento não comporta. Bem-vindo ao fenômeno da judicialização da saúde. O cidadão que vai ao tribunal para exigir um remédio, o juiz que determina que o Estado compre um medicamento de R$200 mil por mês, o gestor público que precisa escolher honrar essa sentença ou comprar 100 medicamentos básicos para 1.000 pessoas. Aqui se encontram dois princípios que a filosofia política leva muito a sério. O mínimo existencial, a vida humana singular, insubstituível, que não tem preço, e a reserva do possível, porque os recursos são finitos. Gastar tudo numa vida pode custar outras 1.000 vidas. E aqui não existe resposta fácil. E qualquer filósofo que fingir que existe resposta fácil está mentindo. O que a filosofia pode fazer, e o que a gente tenta fazer aqui, inclusive, é manter a pergunta viva sem falsas soluções. Porque há algo que esse lema revela sobre a condição humana, que a finitude não é apenas biológica, é também econômica, política, ética. Vivemos em um mundo de recursos limitados e de necessidades ilimitadas. E as decisões sobre quem recebe o quê, sobre quem vive, quem espera, são as decisões mais difíceis que uma sociedade pode tomar. A saúde, como direito jurídico, nos obriga a perguntar quem somos como coletividade, que tipo de sociedade queremos construir, quais valores fundamentam as nossas escolhas.
começamos com uma pergunta que parecia simples: o que é a promoção da saúde, né? E ao longo desse percurso, a pergunta foi se revelando cada vez mais ampla. Fizemos conexões com temas que já trabalhamos e mesmo com temas que poderemos trabalhar no futuro. Descobrimos que saúde não é normalidade estatística, é capacidade de criar novas normas diante das perturbações da vida, isso com Canguilhem, coisa que já discutimos nos episódios anteriores. Descobrimos que a maior parte do que determina a saúde está fora do hospital, está no trabalho, na moradia, no ensinamento, nos vínculos, na cultura, isso com a Carta de Ottawa, né? Essa ideia também já esteve presente nos episódios anteriores. Descobrimos que a promoção de saúde pode ser tanto uma prática de liberdade quanto uma tecnologia de controle, isso com Foucault, né? A gente já discutiu biopoder em episódios anteriores também. Descobrimos que saúde mental não é ausência de conflito, é capacidade de habitá-lo e de permanecer sujeito mesmo dentro dele, isso com Rogers e Freud. Descobrimos que o corpo não é um objeto que possuímos, é o modo como habitamos o mundo, isso com Merleau-Ponty, né? A gente sempre está trazendo, inclusive, os fenomenólogos para cá, quase que não saiu, né? Descobrimos que a grande saúde de Nietzsche inclui a doença, não como valor em si, mas como possibilidade de transformação quando há sujeito disponível para realizá-la. Descobrimos que as tradições espirituais e religiosas souberam, antes da medicina, que saúde envolve sentido, integridade, relação com o sagrado e com a comunidade, né? Coisa que a medicina contemporânea está trazendo agora para a sua discussão. E descobrimos que o SUS, com todos os seus problemas, é uma das apostas filosóficas mais corajosas já feitas em termos de política pública. A aposta de que a saúde é um direito e não um privilégio. Também vimos um pouquinho sobre a problemática da judicialização em saúde, né? Que não é um dilema fácil de resolver. E aí a gente volta para a pergunta que abriu esse episódio. O que é que realmente a gente está promovendo quando promovemos saúde? Agora você sabe que a resposta não cabe em uma frase, mas talvez caiba em uma imagem. Promover saúde é ampliar a capacidade humana de habitar o mundo com autonomia, dignidade, potência e sentido. Não é apenas garantir que os órgãos funcionem, é garantir que a vida vale a pena ser vivida. Não é apenas evitar a doença, é criar condições para o florescimento, é criar condições para a felicidade. Não é apenas tratar o corpo, é cuidar do sujeito que habita esse corpo. E essa conclusão não pertence apenas à medicina, pertence à filosofia, à psicologia, à política, ao direito, à espiritualidade, à cultura e, em última instância, a pergunta mais humana de todas: o que significa viver bem? Que é uma pergunta que vem sendo respondida há séculos pela ética. Então, essa pergunta não tem uma resposta definitiva. Mas fazer essa pergunta de verdade, com honestidade, com coragem, né, já é por si mesmo um ato de saúde. Porque promover saúde não é apenas um projeto de medicina pública, é a tentativa permanente de reduzir a distância entre aquilo que sabemos sobre viver bem e a forma como efetivamente vivemos. E talvez seja a resposta que a Odisseia Filosófica sempre quis dar, não como teoria, como convite, né? Bom, espero que tenham gostado. Até o nosso próximo episódio. A gente vai dar eu diria que uma pausa. Eu ainda não sei como é que eu vou fazer aqui, porque tem alguns temas que eu preciso trabalhar, mas eu creio que não é o caso de colocá-los como se fosse dessa mesma série, como é o caso de bioética, né, de bioética, ética em saúde. Mas também desejo fazer alguns episódios sobre o SUS, né, sobre a questão da saúde no Brasil, mas então esse possivelmente é outro episódio da série sobre saúde, mas se tiver mais algum episódio pra gente complementar, talvez algum episódio específico sobre determinantes sociais de saúde, a gente volta nessa discussão, tá? Mas lembrando que geralmente eu trago os episódios de modo que eles funcionem isoladamente, né? Mesmo que você pegue ali a discussão pela metade, mas você consegue acompanhar naquele episódio. O ideal é que você veja, tá? Mas como a gente já vem de 8 episódios sobre saúde, eu vou dar um pulinho no outro tema antes de a gente voltar para esse tema de saúde, tá bem? Obrigadão por ter ficado até aqui. Odisseia Filosófica, transformando informação em formação, formação em vida vivida. Tchau, tchau.